Apesar de ser conhecida em todo o mundo pela sua cultura pop de entretenimento, a Coreia do Sul ainda é muito conservadora quer se trate de raça ou sexualidade. Ela ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de ser uma sociedade mais inclusa e aceita. O que muitas pessoas talvez não saibam é que a comunidade LGBT já está presente no K-pop há quase 20 anos. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns idols que são LGBT e as dificuldades que eles infelizmente tiveram que lidar durante as suas carreiras. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. A primeira personalidade da mídia coreana a se assumir gay foi o então ator e modelo Hong Sok-cheon. No ano de 2000, ele revelou isso durante um programa de TV e o medo da reação negativa foi tão grande que os produtores acabaram editando e retirando essas partes do programa. Isso não teve muito efeito, já que a notícia acabou sendo vazada de qualquer jeito. Apesar de alguns ataques homofóbicos que o Song-cheon teve que lidar, com o passar dos anos ele se tornou a celebridade LGBT mais conhecida da Coreia do Sul. E com certeza ele abriu caminho para muitos outros artistas. Lee Kyung-eun, mais conhecida pelo seu nome artístico Harisu, é uma cantora pop, modelo e atriz coreana nascida em 1975. Sua história de vida é bastante peculiar, pois desde a sua infância ela sempre se afirmou como sendo do gênero feminino, tendo se tornado a primeira artista transgênero de destaque na Coreia e a segunda pessoa no geral a ter a sua mudança de gênero reconhecida legalmente naquele país. Seu stage name é uma adaptação da frase inglesa Horinshu. No início de 2001, Harisu ganhou certa atenção da mídia quando ela protagonizou um comercial de uma marca de cosméticos. Inicialmente, eles foram cautelosos ao usar o comercial e estavam preparados para retirá-lo se a resposta fosse negativa. Mas a propaganda acabou sendo um grande sucesso e rapidamente a estabeleceu como uma celebridade. Como ela era a primeira artista transgênero da Coreia, houve um grande interesse da mídia na Harisu. Ela era rotineiramente descrita como sendo mais bonita do que uma mulher pela sociedade do país daquela época. No mesmo ano, a sua vida foi alvo de um documentário produzido pela emissora KBS e ainda em 2001 ela deu início à sua carreira musical lançando seu primeiro álbum de estúdio. Inspirados pelo sucesso e impacto que a Harisu teve na Coreia no início dos anos 2000, a Log Entertainment em 2005 debutou o grupo feminino Lady, o primeiro e até hoje único grupo coreano que era totalmente formado por mulheres trans. Ao contrário da Harisu, o Lady infelizmente acabou não sendo tão bem recebido assim pelo país. Toda a trajetória das meninas foi muito difícil e suas músicas e MVs não foram tão bem recebidos pelo público. Depois de apenas um ano de carreira, elas começaram a discutir sobre a dissolução dos seus contratos, devido ao preconceito que as pessoas tinham com elas, o que restringia suas aparições na TV e em music shows. Na época, uma das integrantes foi até bastante perseguida. As pessoas usavam como desculpa ela ter contornado o serviço militar, que é obrigatório para homens na Coreia, ao fazer a cirurgia de redesignação de gênero. Mesmo com algumas turnês que foram bem sucedidas pela China e pelo Japão, o Lady não conseguiu atingir o sucesso no seu próprio país. Eventualmente, todos esses problemas acabaram culminando no desbande do grupo em 2007. Choi Han-bit é uma modelo e atriz sul-coreana, integrante do grupo feminino Mercury. Com o apoio dos seus pais, a Han-bit passou pela cirurgia de redesignação de gênero em 2006. Antes de se tornar uma idol, ela inicialmente perseguiu seu sonho de ser uma modelo. Em 2009, ela participou de um concurso feminino de moda da SBS e a sua participação causou reações mistas.
Alguns até pediram que ela fosse eliminada, mas felizmente a SBS veio ao público dizer que isso seria uma violação dos direitos humanos, já que a Hamby era legalmente uma mulher. Com a atenção que ela ganhou durante o programa, ela seguiu até as rodadas finais e conseguiu se tornar uma modelo profissional, vindo debutar pelo Mercury em 2016. Park Min-young foi a primeira idol abertamente lésbica do K-pop. Ela foi uma trainee da SM por 4 anos, mas acabou debutando anos mais tarde pela Jerry Entertainment. Logo após a sua estreia em 2007, ela se assumiu lésbica em uma entrevista, mas sua empresa tentou acobertar o caso, dizendo que tudo se tratava de uma piada. Algum tempo depois, ela infelizmente foi forçada a sair da agência e quase todas as evidências dos seus laços com a Jerry foram apagados, bem como todas as suas entrevistas antigas. Alguns anos mais tarde, ela felizmente assinou com uma nova agência e fez o seu retorno do hiatus com a música Obvious Story em 2015. Em 2019, a polêmica solista Son Hye-in, que também participou do Idol School, postou fotos com sua namorada nos stories do Instagram. Questionada sobre o assunto, ela acabou revelando que era bissexual. Kim Ji-e foi outra idol a se assumir bissexual no ano passado. A ex-integrante do WhatsApp também postou uma foto ao lado da sua namorada no Instagram, junto de uma mensagem dizendo que as pessoas deveriam apenas se amar sem esconder seus sentimentos. Holland não é o primeiro idol abertamente gay do K-pop, mas é o primeiro da nova geração, tendo debutado em 2018. Ele acabou contando sobre a sua sexualidade ainda na escola, o que não acabou saindo como planejado, já que ele se tornou alvo de bullying e foi perseguido por comentários homofóbicos. Holland acabou ficando tão mal nessa época que chegou a cogitar tirar a própria vida, algo que ele felizmente desistiu de fazer. Justamente por ter tido essa fase difícil, ele decidiu se tornar uma pessoa pública, assim podendo se expressar livremente através das suas músicas. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todos os próximos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário aí embaixo, que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui. É só isso e até a próxima.